Minas Brasil, WhatsApp liberado, 964450532. Chegou aquele momento de dicas, né? Dicas com quem entende. Vamos falar de saúde, vamos falar de nutrição, vamos falar de um corpo saudável, vamos falar de um corpo que todo mundo está querendo, final de ano chegando. Vamos falar dos mitos e lendas também, quando a gente fala para final de ano. As férias chegando, as festas de final de ano, entra o desespero, quero o meu biquininho branco no final do ano. Todo mundo corre lá pro Rogério Oliveira, que é nutricionista e clínico esportivo, falando: pelo amor de Deus, me salva. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Né? Porque eu escuto essa história há 15 anos nesse programa, hein? Eu também escuto bastante. Eu imagino que... E agora? É sempre esse desespero, né? Mas as pessoas precisam entender que ainda dá tempo. Dá para melhorar muito. Talvez não vai ficar da forma que a pessoa idealiza como um sonho ali. Mas vai melhorar muito. O importante é começar e sustentar. É fundamental. Porque sempre esse desespero, né? A gente não pode focar muito. Você, como é um nutricionista e clínico esportivo, é uma pessoa totalmente preparada dentro da saúde, né? Sim. Quais as dificuldades que você percebe das pessoas no geral? Essa pressa de querer as coisas rápidas? É a falta de comprometimento, na verdade. Eu falo assim, a pressa é um aliado, desde que a pessoa se comprometa a seguir o proposto, né? Então, muitas vezes as pessoas sacrificam a saúde pela estética. Eu falo para os meus pacientes o seguinte: você não pode sacrificar a saúde pela estética, mas também não pode esquecer da estética pela saúde. As duas coisas precisam andar juntas. Mas consegue aliar as duas coisas juntas, né? Consegue. É o fundamento. Eu brinco assim, você tem que refletir no espelho a tua saúde. Esse é o objetivo. Então, é possível, mas as pessoas não têm comprometimento, né? O principal, eu falo assim, você não precisa de motivação, você precisa de uma disciplina para fazer o que tem que ser feito. Treinar, comer bem... Tomar água, por exemplo, Vamos que é o falar básico. da água, que eu vejo que poucas pessoas de verdade bebem água. As pessoas confundem muito líquido com água, né? Exato. E aí explica, então. Água é água. Chá não substitui água. Tem que explicar, porque o povo pensa que tomar um copo de suco de laranja que tem 280 calorias é a mesma coisa de um copo de água. Chá, suco, absolutamente nada substitui a água. Água é água e a gente recomenda de 30 a 50 ml por quilo de peso. Então você vai lá na balança, vê o teu peso, calcula pelo menos 30 ml vezes o teu peso. É o que você tem que consumir de água mínimo. Mas as pessoas não consomem, né? Eu vejo lá em consultório, a pessoa toma um copo de água e acha que está super hidratado. Ou troca a água pelo refrigerante. Pelo suco? Pelo suco. Aí tem açúcar da frutose, né? Exatamente, exatamente. Então, é começar pelo básico. Eu falo, se você não se hidrata corretamente, se você não sabe tomar água, você não vai conseguir fazer o restante. Quais os benefícios da água? Vamos falar um pouquinho da água? Saúde de pele, saúde neurológica. Água é vida. Pensa que basicamente... Nosso corpo, 70% é água, basicamente, quase 80% quase é água. 80% é água. Se o povo analisasse isso, já mudaria, né? E pensa né? que o básico para a vida, para a existência de vida, é água. Então, se a gente não tiver um corpo bem hidratado, uma célula bem hidratada, o intestino não vai funcionar corretamente. Foi gerada uma bolsa de água, né? Exatamente. Então, a memória vai ser prejudicada. A pessoa engorda mais, porque muitas vezes a pessoa não come por fome. Ela confunde sede com fome. Então, tá com fome? Toma um copo de água. Se você continuar com aquela necessidade do comer, aí você come. Mas na maior parte das vezes é sede. A desidratação causa fome. E vamos explicar também que quando a pessoa está com muita sede, que fala, nossa, estou morrendo de sede, ela já está o corpo já está gritando, né? Já passou da sede. A sede é um sinal tardio de desidratação. Já é desidratando quando você fala que está muita sede, né? Eu falo assim, água é educação. Tem que criar uma rotina de hidratação. Eu brinco geralmente com criança que vai em consultório, falo para a mãe, o filho saiu do banheiro, toma 2 copos de água. Urinou, toma 2 copos de água. Isso vale para a gente também, porque a gente acaba esquecendo de tomar água. E vai repondo, né? Os minerais, tudo que a gente quanto mais você toma, mais você vai ao banheiro. E, consequentemente, você está se hidratando e nem percebe. Né? E as pessoas não percebem também, por exemplo, que tudo está através da urina, né? Exato. A cor da urina significa, pela cor, ver se está saudável, se não está. O ideal é aquela urina incolor. Incolor. Né? Incolor e inodor. Indolor. Exato. Então, é sem cheiro e sem cor, né? Seria o ideal. A pessoa, às vezes, faz aquele xixi amarelo forte, né? Aquele cheiro forte e não acha que está tudo bem ou não associa com absolutamente nada. Isso é um prejuízo de saúde. Eu brinco assim, o que é saúde? Né, com o paciente. Eu falo, saúde é muito mais do que comer bem, é muito mais do que dormir bem. Saúde é um conjunto, é um 360, é um amplo. É você ter uma saúde plena, não é só ter bons exames. Essa é a parte fácil, né, de tudo isso. E você como médico esportista, né, o médico dos atletas, todo mundo chega lá sonhando um corpo de atleta? Para final de ano, nós estamos falando aqui, sim, vamos falar um pouco vamos dar um pouco de esperança também, porque o final do ano está chegando. 100%. Então, assim, dá para melhorar muito. Né? Eu falo, a partir do momento que você não faz nada,
qualquer coisa que você corpo melhorar reage, na sua rotina, você já vai ter bons resultados. Eu falo que assim, o difícil é você pegar aquela pessoa que se alimenta de forma saudável, pelo menos, que se esforça e que está meio estagnada, não consegue avançar no objetivo. Esse é o paciente mais difícil. Porque é o paciente que já começou, já fez o básico já não dá mais resultado e a pessoa também se frustra. E aí ela tende a voltar ao que ela era. Então ela fala, poxa, eu estou fazendo dieta, eu estou treinando, eu estou me cuidando e eu não tenho resultado. Eu brinco que a pessoa comemora o emagrecimento engordando, na maior parte das vezes. Então o difícil não é alcançar um corpo, isso qualquer um pode. O difícil é você sustentar esse corpo, essa é a parte mais E a difícil. alimentação? Que É é fundamental. fundamental, mas que está muito errada, né? A gente tem um hábito alimentar muito ruim no geral, né? As pessoas têm aquela imagem de que dieta é algo ruim, é algo que, putz, vou no nutricionista, ele vai mandar comer castanha e alface, né? Ele vai me fazer passar fome. Esse não é o objetivo, né? A gente tem que ter uma estratégia nutricional para que você consiga comer bastante volume. Então, a gente trabalha com pouca densidade energética em grandes porções. Então, por exemplo, uma barra de chocolate tradicional tem quase 700, 800 calorias. A gente come uma barra de chocolate brincando, né? Só que para você comer 800 calorias de comida, é muita coisa. E para queimar essas 800? Exercício. Esse é o teu problema, né? Eu tô falando assim, às vezes você ganha uma caloria, uma coisinha simples, você pensa que não ganhou caloria, né? Igual um copo de suco de laranja, você pensa que não, mas tem muita caloria. Para perder isso é muito difícil. Eu falo assim, quer saber o quão difícil é? Coloca lá na frequência no relógio, na esteira e faz um aeróbico para perder o que você comeu. Eu falo. Não dá, a pessoa desiste antes. Você Aí pensa ela assim, tem gente, eu não noção consigo. daquilo. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas se alimentam pouco no geral. É difícil uma pessoa que coma muito, né? As pessoas comem muita bobagem. Agora, muita comida, ninguém engorda porque come muita comida. As pessoas engordam porque comem fast food, pizza, chocolate, doce e por aí vai. E os erros que as pessoas não enxergam, isso é o principal dos problemas. Eu faço uma brincadeira com os pacientes, que geralmente é o chocolatinho Cafezinho que vem... pode, né? Pode, à vontade. Muito obrigada. Geralmente é o chocolatinho que vem junto com o café. Falar, uma bolachinha, um chocolatinho tem problema? Não, mas... Uma não, né? Quantas você vai... Uma não. Eu falo assim, se você toma 2 cafés no dia, que vem o chocolatinho, já foram 2 bolachinhas no dia, 2 chocolatinhos no dia. De segunda a sexta, são 10. Vezes 4 semanas, que é um mês, viraram 40 bolachinhas. Ih, você já complicou a vida de todo mundo, né? É, mas... Um minuto conversando contigo, é o já que as deu pessoas uma... não enxergam. Então, a pessoa não está engordando por causa disso, mas ela vai comer os 40 chocolatinhos. somatização. Exatamente, exatamente. O que seria... Nós estamos falando para quem está em casa, tá? Sim. E quem já, né, o especialista, quem passa por um profissional, já tem todo o amparo, todo o cuidado, toda a orientação. Mas para quem está em casa, por exemplo, como começar... o que você aconselha? Por exemplo, não, ele não tem academia, tá bom. Mas quanto tempo? Uma caminhada já ajuda, né? O ideal é a pessoa ter pelo menos ali 30 minutos de algum exercício físico. De segunda a sexta que seja. Então, contabilizar ali 150 minutos na semana. Tem que ser de segunda a sexta, todo dia fazer pelo menos 40 minutos. 30, 40 minutos. De uma caminhada que seja. É importante você praticar um exercício físico, né? E o exercício físico está relacionado também com a saúde neurológica. Então, uma das formas da gente diminuir um risco de desenvolver um Alzheimer, por exemplo, é praticando exercícios físicos, né? Então, a gente fica muito desesperado naquela coisa, não vai acontecer nada, ou quando acontecer eu resolvo. Na verdade, é muito mais fácil prevenir. Prevenção. E 30 minutos de uma caminhada é bem tranquilo. É bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Caminha nessa rua, no Eu seu falo bairro. que se você tiver um cachorro, por exemplo, se você bem caminhar com pra ele 30 minutinhos, vai fazer bem para você, vai fazer bem para ele. Exatamente. Faz bem para os dois, né? Exatamente. E qual é o nosso grande erro, então? Para começar, então, pela ceia aí, pelo amor de Deus, hein? É preparar para aproveitar na ceia aí, porque todo mundo entra no desespero de festa, né? Eu falo assim, você não engorda pelo que você faz entre o Natal e o Ano Novo. Não é É uma semaninha, esse não é o problema. O problema é o que você fez até o Natal, entre um Natal e outro. E o desespero de todo mundo que quer agora, já está desesperado, fala, pelo amor de Deus, Rogério Oliveira, eu preciso agora... Tá bem para colocar uma roupa bacana, é verão, quero ir para Bahia, quero ir para as festas de Ano Novo. Aproveitar o sol, né? Começar pelo básico, né? Tira industrializados ali no geral, fast descasca food, mais, descasca mais e desembrulha menos. Desembrulha menos, né? Exatamente. Esse é o básico. E coma comida de verdade, arroz, feijão, carnes, peixes, suíno, enfim, o que quer que seja. Mas coma comida de verdade, ovos. Isso eu faço direito.
É comida de verdade. Em Minas Gerais a gente come assim, desde que nasce. Não, eu ia falar assim, se a gente pega os nossos avós, os nossos bisavós, Era assim. eles comiam assim. E, no Minha casa é geral, assim eles tinham ainda. muito mais saúde do que a gente, né? Se a gente comparar ali as gerações. Então, é voltar a comer comida de verdade. É ter um tempo para sentar, parar e comer. Eu falo, se você não consegue fazer isso no café, no almoço ou na janta, reveja a sua rotina, porque tem alguma coisa muito errada. Até mesmo pela saúde 100%, mental, tudo também, 100%. né? Então, a gente, quando fala de dieta, né, que seja de rotina, de alimentação, eu brinco, eu sei tudo que é gostoso de comer. Eu adoro doce, adoro paçoca, adoro um monte de coisa. Eu sei tudo que é gostoso. Essa mesa, por uma casa, é feita para você, tá? Eu sei tudo que é gostoso, eu amo doce. Mas assim... Cacau e Canela fez essa mesa agora. Não, uma delícia. Essa mesa foi feita para você. Os bolos, viu? enfim. Mas a gente não pode fazer disso uma rotina. Esse é o problema. Então, assim, quer comer? Tira uma refeição, tira um dia lá que seja. E coma, se divirta. Mas no restante, mantenha uma rotina mais equilibrada. Para que você consiga equilibrar. Assim, fazer dieta é ter rotina. Vai lá no dicionário e vê o que significa dieta. É rotina. Então, a partir do momento que você tem uma rotina, a fuga da rotina fica até mais gostosa. Assim, você não vai comer pizza todo dia. Terceiro dia que você está comendo pizza, você já está enjoado. Exatamente. Então, é criar a rotina para a fuga ficar mais gostosa também. Mas, no geral, descasque mais, desembrulhe menos, coma comida de verdade. E o principal, que é se hidratar. E abre um pouco menos de lata também, né? 100%. Nossa 100%. Senhora. Os embutidos meu Deus, As né? pessoas buscam muita praticidade, só que a gente acaba perdendo muita qualidade. Né? Eu falo assim, poxa, por exemplo, eu gosto muito de colocar fruta na rotina dos pacientes. Mas e a fruta também? Vamos falar um pouco, porque as pessoas confundem também, né? Sim. Falam assim, pode comer fruta, né? Ninguém quer comer meia melancia, uma jaca. São porções. Um cacho enorme de uva. E esquece que a fruta tem a frutose, que frutose é açúcar. É açúcar. Eu particularmente trabalho com as frutas que têm uma menor densidade calórica numa grande porção. Então, vamos lá também, vamos ajudar agora. Morango, as frutas vermelhas em joga geral. tudo ácido, viu, gente? Ó, as docinhas aí já perceberam, né? Uva dá pra gente colocar bastante. Eu costumo colocar às vezes 200, 300 gramas de uva para paciente. Quantas uvas mais ou menos? São 50 uvas. São 50 bastante. uvas. É muita coisa. E aí, às vezes a pessoa olha aquele tanto e fala, putz, eu não tenho fome para comer tudo isso. Mas porque ela vai beliscando as bobagenzinhas. Kiwi dá para colocar, maçã, banana, que é uma que é super crucificada ali no geral, dá para colocar. Dá para comer tudo. É só saber quando comer e o quanto comer. Né? Que é onde as pessoas erram, né? Que é onde peca, né? Não adianta querer comer uma melancia inteira e achar que está acertando. Mas dá para comer, por exemplo, 300, 400 gramas de melancia, que é bastante coisa. Então, é ter esse equilíbrio, é achar esse meio termo que as pessoas não têm. E o jejum intermitente, que você pode me dizer? É uma boa opção. Mas como que é? O problema, na verdade, é assim, o jejum... Todo mundo fala e a gente fica meio sem noção assim, do que é o certo. Para a mulher, são pelo menos 12 horas sem se alimentar, contando as horas de sono. A gente adaptou o jejum para que ele fique mais fácil, que é pulando as refeições da manhã. Mas o ideal seria a gente pular as refeições da noite. E começar o dia pela manhã, respeitando o ciclo circadiano. O ser humano foi feito para comer enquanto tem sol. Refeição, café da manhã, você acha? O desenvolvimento do dia é mais importante. Porque, pode perceber, no geral, as pessoas começam o dia acertando. Todo mundo começa, no geral, comendo um café. Vou fazer dieta. A pessoa faz um café da manhã bem feito, faz um almoço equilibrado e faz um lanche ok. Chegou no jantar, a pessoa desanda. A pessoa descompensa. Né? Então, é o planejamento diário. Por que descompensa sempre à noite? Pode ver. Dificilmente a gente vai ter vontade de comer doce de manhã, no almoço, o que seja. É sempre para o final do dia. Na tentativa, estresse, você acha? Então, também. Na tentativa das pessoas quererem acertar na dieta, elas acabam comendo menos também do que elas deveriam. E o nosso cérebro nunca acha que a gente deixa de comer porque a gente quer. Ele acha que a gente deixa de comer porque não tem o que comer. Não tem. É instinto. Né? O que ele faz? Ele inibe o centro de razão, que é o que faz a gente pensar, ser racional, e faz a gente comer por compulsão. E isso acontece quando? À noite. Chegou no final do dia, não recebeu energia suficiente, desliga e come. Porque precisa repor a energia que foi gasta durante o dia. E o cansaço também vem fator nisso. Tem um fator importante nisso. Há muita gente estressada hoje em dia, né, gente? 100%. E o que se justifica sobre isso? E a alimentação é uma consequência ali, né? A fuga de dieta é uma consequência do estresse, né? O tal do merecimento. Puxa, eu
comi muito, eu trabalhei muito, eu mereço comer. Eu fui promovido, eu mereço comer. Eu fui demitido, eu mereço comer. Parece que é tudo em volta da tudo comida. incentiva para que isso aconteça, Exato. né? A gente come porque está Se feliz ou lembrando. porque está triste. Come chorando ou come sorrindo. Mas aí joga o tempo todo também, né? 100%. Mas assim, um dos maiores fatores ali do aumento de estresse, teve pandemia, tem toda essa questão que a gente não desconta, precisa né? nem entrar muito, né? Já acho que todo mundo já sabe. Mas tem também ali o prejuízo de sono. As pessoas dormem muito mal. E as pessoas não se atentam com a qualidade do sono também. É aquela história, poxa, precisa dormir de 6 a 8 horas. Tem gente que não consegue, tem gente que vai dormir 4 horas e tá bem. E tá bem, exatamente. É de pessoa para pessoa, pessoa isso? pra Por exemplo, se pessoa. não dorme bem, mas se com 4, 5 horas a pessoa tá É o legal... suficiente, é o exatamente. suficiente, O que a gente precisa é entender, né? Cada corpo é único. As pessoas buscam receita padrão. Né? Eu vou dormir 8 horas, vou tomar 2 litros de água. A sua rotina é diferente da minha, o seu objetivo Meu é diferente do meu. minha Exato. alimentação. Então, é entender o ser humano como um ser único. Único, né? Um ser único. Senão vira receita de bolo. E eu brinco assim, se você coloca um ovo a mais, todo mundo já fez bolo na Tá. vida. Se você coloca um ovo a mais na massa no bolo, não vai ter bolo. Não. Você precisa manter uma proporção. Para a gente é a mesma coisa. Se você come a mais ou a menos do que deveria, é prejuízo da mesma forma. Então as pessoas às vezes acham que é só o comer mais. Quero emagrecer, vou comer menos. Às vezes come muito menos do que deveria. É comer certo. É E diferente. os chás? Que é um O tal chá- de chá, né? Parece cada hora num momento. É, né? o chá detox, Chá disso, detox, isso. chá verde, chá vermelho. Os chás ajudam, Mas em excesso também. mas em excesso também tá intoxicando, né? Exato. Então, assim, você tem ali um prejuízo renal. Lembra, o rim é que vai filtrar aquilo que você consome de líquido, basicamente. E as pessoas consomem muito chá e não tomam tanta água. Água. Ou trocam a água pelo chá. Então, acha Exato. que o chá é água. E aí faz só estímulo diurético. Você tem um prejuízo renal. Então as pessoas acabam não se preocupando tanto com isso. E saúde renal, eu falo assim, quem já teve cálculo renal, quem já teve pedra de rim, Disse que é pior só do perde que para dor comparado do do parto. parto. Exatamente. É uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Quem já teve vai entender disso, vai entender a importância do tomar água. Vai estar Mas quem não direitinho tem, tomando. imagina, a pessoa só vai se preocupar quando precisar. A gente tem um costume de tratar. A gente quer tratar isso, quer tratar, mas a gente não previne. E eu falo assim, a prevenção ela é até muito mais barata. Fica doente, a gente vai fazer de tudo para curar. Né? Você vende o que tiver que vender para ficar bem de novo. O que você poderia ter feito muito É menos só lá mudar o atrás. estilo agora, né? Exato. Jair, como nós encontramos você nas redes sociais? Só passar aqui para quem está em casa, vamos lá. É @NutriRogério, tá ali, ó. Aí, ó, Nutri Rogério. Dá tempo, viu, gente? Dá tempo pro biquininho branco. Se não chegar pro biquininho branco, dá pelo menos pro biquininho amarelo, Dá. laranja, né? Usar um biquíni Um biquíni bem azul de claro. garantia. Então, nós somos Exatamente. pelo menos Mas dá, lógico. na paleta das cores, Garantir tá bom, as né? fotos, exatamente, exatamente. Olha Dá lá, tempo. você dá muitas dicas aí nas suas redes Tem, sociais? eu faço alguns vídeos, enfim, tem algumas coisas aí que... Algumas dicas para comer mais, comer menos, enfim, comer correto. É importante, né, a gente ter esse... As pessoas É um acham que é cuidado, muito mais né? difícil do que realmente é. É muito simples, mas é um simples eficaz, é um simples que funciona. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Volta mais vezes? Com certeza. Dá tempo, hein? Vamos começar hoje, né? Amanhã não, nem segunda, hein? Que tem mania de falar assim segunda, né? Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau, gente!